Meu nome é Cláudio Teixeira, essa é mais uma live do canal Jacaretanga para vocês. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, compartilhar ao máximo esse conteúdo e ao mesmo tempo deixar o seu comentário. E não se esqueçam, pessoal, depende o Brasil de vocês, o Brasil depende de vocês. Então vem junto comigo que a gente vai mostrar esta notícia. E o ministro Alexandre de Moraes, ontem, a blogueira oficial do STF, naquele convescote que eles fazem, né, na noite da Globo News, deixou escapar uma coisa que eu vou contar aqui para vocês. Então, vem junto comigo, galera, deixa o seu like, que é muito importante. Vamos lá que eu vou trazer essas notícias para vocês, eu vou abrir aqui, deixa eu ligar, e eu vou começar mostrando, né, o Gil Diniz, nosso bravo deputado estadual por São Paulo, um abraço para ele, nosso carteiro reaça. O Gil Diniz postou, eu também tenho aqui as imagens da CNN, o que saiu hoje logo de manhã cedo. Todo mundo começou a mandar e já me mandou logo de manhã cedo. Então, eu tô sabendo de tudo que está acontecendo, tô acompanhando tudinho, bonitinho. Olha só, um breaking news da CNN hoje de manhã cedo, presta atenção. Agora, informação de momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. É a atualização que chega. Essa foi a matéria que foi dada hoje de manhã. Ontem à noite, estava tendo um programa lá da Globo News, aquelas análises políticas maravilhosas, só pessoas inteligentíssimas fazendo análises políticas muito pertinentes da Globo News. E a Mortadela Lima, que eu coloquei a cara dela de desespero, estava ontem, mais uma vez, com cara de velório, com aquele olho dela que não para de balançar. Gente, a fonte, a bomba, aquela coisa que você já sabe, aquela maravilha. Só que ela deixou escapar ontem. Por que o ministro Alexandre de Moraes não reteve o passaporte da Carla Zambelli, da deputada Carla Zambelli? Então deixa só eu dar essa informação para vocês. Ontem ela trouxe uma informação, ela deixou vazar essa informação. E na hora que fez isso, a Globo automaticamente cortou. Se alguém pegar esse programa e a hora que ela fala, depois manda o corte para mim que eu vou adorar, que eu vou colocar isso em live. Então ela chega, ela solta uma coisa, a Natuza Neri e a direção da Globo percebem que ela falou demais e eles cortam e mudam o assunto. E o que ela falou especificamente? A respeito do passaporte da Carla Zambelli. Por que o ministro Alexandre de Moraes não havia retido o passaporte da Carla Zambelli mesmo após a condenação dela no Supremo Tribunal Federal? E não venha com aquela historinha de que teve curso e tal. E pelo que ela falou, eu já até imagino quem seja o ministro que falou o que falou para ela. E o que esse ministro falou revela muita coisa a tal ponto da Rede Globo de televisão cortar a Mortadela Lima, atropelar e mudar de assunto. Eu não sei se vocês vão imaginar quem seja esse ministro. Bom, eu até imaginei. Ai, lá vai vir Capelli, segura esse jacaré. Não sei qual ministro que poderia ter falado isso. Mas este ministro, em especial, falou para Mortadela Lima que o ministro Alexandre de Moraes não reteve o passaporte da Carla Zambelli porque ele está sendo muito pressionado, não só pelo Congresso Nacional, mas por forças de fora. E que se fosse ele que fosse o relator do caso, ele já teria retido e ele não teria voltado atrás. Ai, Capelli, quem será o ministro que falou isso? Não tenho a menor ideia de quem seja. Mas, efetivamente, se vocês forem procurar do programa de ontem, eu sei que nós temos aqui jacarés haters que estão atentos e que aprenderam com a gente a fazer corte nas redes sociais e que vão conseguir identificar isso para enaltecer e a gente mostrar pessoalmente essa pequena falha, né? E aí vocês vão entender o porquê que eu não fiz live ontem. Eu estava atento, mostrando, esperando as coisas acontecerem. Então, fica a dica da pressão e do medo que o ministro Alexandre de Moraes vivencia hoje. Portanto, meus amigos, agora segura. De acordo com essa mensagem enviada pela CNN, o Trump apertou um pouquinho mais o parafuso. Se lembram que tem uma ação aqui do Rumble e do Truth Social, que é a mídia social do Trump, que o Moraes proibiu a entrada no Brasil? Vocês estão lembrados? Pois bem, o Trump meteu-lhe uma ação indenizatória daquela para deixar o Moraes descadeirado aqui nos Estados Unidos. E mais do que automaticamente, eles convocaram o melhor advogado do planeta, o Imbecias. Imbecias entrou em ação e veio aqui para defender, acionou a AGU aqui dos Estados Unidos, porque existe representatividade aqui na embaixada, né, nos
Estados Unidos para defender o Moraes. Vai ser uma defesa primorosa, eu tenho certeza, porque o Imbecias é muito qualificado, é um cara que tem uma capacidade incrível. Pouco interessa o resultado da ação. O que interessa, efetivamente, é que o parafuso está apertando. Mas vocês acham que é só? Porque ontem tinha gente falando, mas os americanos não fazem nada, imagina só, isso daqui vai ficar. O tal do Joel ontem à noite, não, porque até agora só falou, mas até agora não aconteceu nada, tal, etc. Mas o Moraes não pode nem tirar visto, porque ele não tem visto, e ele não vai, só vai saber se foi negado ou não na embaixada, e já foi negado. O próprio Joel admitindo que já não tem visto, e não é só o Moraes. Portanto, marcaram agora para o Guarujá da minha querida amiga Samantinha Santista, da Baixada Santista, né, a cidade do Guarujá, pérola do Atlântico, foi marcado um converscote dos ministros do Supremo. Meus amigos, ministro do Supremo fazendo palestra do Grupo Esfera no Guarujá, em São Paulo? Vocês pararam para pensar? Ministro do Supremo deixando de ir para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer palestra no Guarujá com a presença de Barrosão e tudo? Não tem nada de estranho não, pessoal? Vocês não estão estranhando? Porque reunião do Grupo Lide, converscote do Grupo Lide, empresários encontram com o ministro do Supremo em Portugal, Inglaterra, França, Nova York. Agora vão fazer a reunião no Guarujá? Estamos diante de uma nova era no Brasil, onde os ministros do Supremo estão querendo economizar dinheiro com viagem. Afinal de contas, somos nós que bancamos essas viagens internacionais, os ministros. Agora não, agora foi para o Guarujá. Ali, pega do aeroporto de Cumbica, pega ali rapidinho, tá? 1 hora e meia, 2 horas no máximo, tá no Guarujá, ou então vai pegar um helicóptero. Eu avisei e venho falando, o americano não faz as coisas inspirado somente na emoção. Eles fazem com razão. Eles usam a razão e eles são metódicos e estrategistas. Então nós estamos vendo uma nova fase dos ministros do Supremo Tribunal Federal que resolveram, né, ficar no Brasil. Uma coisa impressionante. Mas por que isso está acontecendo? Para aqueles que não acreditam, porque eu estou falando para aqueles que não acreditam. Olha só que coisa interessante também que saiu hoje de manhã cedo. E aí saiu uma notícia que agora já estão tratando de tirar da reta essa notícia rapidamente. Olha só isso daqui. Notícia de hoje do Poder 360. E a SECOM, ela fica olhando. Quando entra ali, já pega, baixa lá, tem uma notícia ali, não coloca na capa mais não. Então essa notícia saiu ontem às 23 horas e 35 minutos, horário que muita gente já estava dormindo no Brasil, outros assistindo a Bobo News, falar as besteiras delas, como eu. Olha só, Estados Unidos sancionam ministros do TPI por mandado de prisão contra Netanyahu. O Marco Rubio mandou sancionar os ministros do Tribunal Penal Internacional, com o mesmo tipo de sanção que está sendo estudado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí vem falar que não vai ter punição? Vejam só a sequência dos fatos. A empresa do Donald Trump entra com um pedido milionário de indenização contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos. Decisão também foi motivada pelo tribunal ter aberto uma investigação contra norte-americanos para apurar crimes de guerra no Afeganistão. O governo diz que ações são infundadas. Vamos ler rapidinho para vocês. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções a 4 ministros do TPI por emitirem um mandado de prisão contra o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e por abrir uma investigação contra os norte-americanos para apurar crimes de guerra que teriam sido cometidos no Afeganistão. Foram sancionados Solome Balungi Bossa, de Uganda, Luiz Del Carmen Ibanez Carranza, no Peru, Reine Adelaide Sofia Lapini Ganzou, de Benin, e Betty Holler, da Eslovênia. Como juízes do TPI, esses 4 indivíduos se envolveram ativamente nas ações ilegítimas e infundadas do TPI contra os Estados Unidos ou nosso aliado próximo, Israel, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em publicação na Truth Social, a empresa que está processando Moraes e que entrou com um pedido de indenização por censura praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Rubio também afirmou que o tribunal, abre aspas, para o Marco Rubio, é politizado e falsamente alega ter total discrição para investigar, acusar e processar cidadãos dos Estados Unidos e de aliados. É o mesmo fundamento que Marco Rubio e os americanos vêm dizendo que serão utilizados para sanções ao ministro Alexandre de Moraes e seus pares. Ou seja, foi dado o recado, foi dado o aviso, eles resolveram duplicar a aposta. E aí eu vejo a destemperada, a descontrolada da blogueira da Globo, a assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal e do Governo Federal, ela desesperada e descontrolada ontem. Eu conheço os ministros. Ali existe uma espécie de corporativismo. Não é o ministro Moraes. Na realidade, todos eles gaguejando, nervosa e hoje novamente nervosa. E eu vou avisar vocês, hoje mesmo já começou a aparecer que os demais ministros da corte que estão ali em volta protegendo, um por todos, todos por um, parecendo os mosqueteiros do rei, na realidade estão borrados de medo. Sabe por quê? Porque, em tese, o ministro Alexandre de Moraes, e eles batem nessa tecla para tentar acalmar
população deles. O ministro Alexandre de Moraes não tem bens nos Estados Unidos, segundo a Mortadela Lima. O ministro Alexandre de Moraes não tem bens no Brasil, ele não tem nada em nome dele. Curioso isso, né? Tudo está em nome da esposa, mas as sanções vão atingir a esposa. Mas o que ela deixou vazar é que os demais ministros da corte, esses sim estão preocupados, porque muitos deles, diferentes do ministro Alexandre de Moraes, possuem bens em seu nome, possuem bens nos Estados Unidos, possuem contas aqui e tudo mais. Mas as pessoas são ansiosas e eu entendo a ansiedade de vocês. Por isso nós fizemos este canal. Eu trago uma notícia agora para vocês que é extremamente preocupante. Diminuiu muito a população de católicos no Brasil. E a população católica envelheceu. Os mais jovens, principalmente aqueles de 10 a 14 anos, não querem mais ter religião. Isso é muito grave. Aumentou o número de pessoas no Brasil que não têm religião. Olha que coisa terrível. Eu vou mostrar isso para vocês e por isso é importante. Porque Deus é fundamental na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando você não tem confiança mais nos homens, você não pode perder a confiança. Isso não é à toa. Esse trabalho vem sendo construído há muito tempo. Esse trabalho vem sendo construído para que a família brasileira se degrade, ou seja, se desmorone. E agora nós temos dados a respeito disso. A população evangélica saiu de 21%, foi para quase 27%. A população católica derreteu nos últimos 10, 12 anos. Ainda é maioria no Brasil, mas já é uma maioria que já não é uma maioria como era antes, que chegava a 70%, 80% da população brasileira. Agora, se não me engano, os dados indicam que são 56% só de católicos e cerca de quase 27% de evangélicos. Isso é assustador, porque está aumentando o número de pessoas sem religião, sem Deus. E isso não é à toa. A política que foi feita e praticada foi feita com esse intuito. Por que países comunistas perseguem, como é o caso da Nicarágua, religiosos? Porque a igreja, Cristo, que faz com que você tenha a verdadeira palavra. E justamente a família, Deus, são empecilhos para se colocar na cabeça da população uma ideologia socialista e comunista. Vejam só. Eu vou mostrar aqui para vocês, a matéria está aqui, eu acho que está no Poder 360, que saiu. Católicos caem de 65,1% para 56,7% em 12 anos. População evangélica teve alta de 21,7% para 26,9%, 27%. Cresce o número de brasileiros sem religião, diz IBGE. Portanto, eu não falei aqui em momento algum contra qualquer religião, por favor. Nesse período, o país teve alta de 21,7% para 26% da população evangélica. As pessoas que se declaram católicas diminuiu 8,3 pontos percentuais de 2010 a 2022. Eram 65% e passaram para 56,7%. Já os evangélicos aumentaram de 5,2%. Eram 21,7%, cresceram para 26,9%. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, religiões, do IBGE. Outra religião que também diminuiu em 12 anos foi a espírita, que tem o terceiro maior percentual de fiéis no Brasil. Passou de 2,1% para 1,8%. Já as pessoas que declararam não ter religião cresceram de 7,9% para 9,3% no mesmo período. Ou seja, houve um crescimento aí de quase 1,5% da população brasileira que não são religiosos. E aqui vem, a Umbanda em 2010 era 0,3% e hoje ela é 1% em 2022. Teve um aumento de 0,7%. Tradições indígenas saiu de 0% para 0,1%. Outras religiosidades saiu de 2,7% para 4%, teve um aumento. E sem religião hoje é 9,3%, o que é um índice extremamente alto, porque os sem religião são 9,3 vezes maior do que os ubandistas. São 2,5 vezes quase as outras religiões. Ou, se a gente for pegar aqui os espíritas, são quase 5 vezes os espíritas hoje, os sem religiões. E isso é extremamente... Agora vamos pegar um recorte, regional. Os católicos predominam na região Nordeste, são 50,5%. Os evangélicos estavam mais no Norte, 36,8%. E os espíritas no Sudeste, 2,7%. Umbanda e Candomblé na região Sul tem 1,6%, é onde mais predomina essas religiões. Já as pessoas sem religião